Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Meu Agrônomo. Se você chegou até esse vídeo é porque ainda tem algumas dúvidas sobre a ferrugem asiática, estou certo? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu irei solucionar essas dúvidas. Antes de mais nada, falaremos um pouco mais sobre a cultura da soja. Como vocês sabem, ela é a principal commodity agrícola mundial, sendo que o Brasil é o principal produtor e principal exportador desse grão. Sua utilização é muito ampla, podendo servir como fonte de óleo e proteína humana e na alimentação animal. Além disso, a soja é utilizada na produção de biocombustível, do nosso conhecido aí o biodiesel. E não para por aí. Seus subprodutos também são utilizados na indústria alimentícia, na produção de cosmético, na produção da indústria química, e um importante subproduto que pode ser citado é a glicerina. Perceber a importância dessa cultura? Não é por menos que o Brasil produz aproximadamente 124 milhões de toneladas de soja, distribuídos em mais de 35 milhões de hectares produtivos. Praticamente 60% da produção é exportada para países asiáticos, tendo a China como principal comprador brasileiro. Por sinal, o continente asiático é o continente de origem dessa dicotiledônia. Os primeiros registros dessa cultura foram no ano de 1882. No Brasil, ela teve o seu primeiro registro de cultivo em 1914, em Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul. Devido às condições edafoclimáticas, a soja encontrou um universo para expandir no continente americano. Porém, essas mesmas condições que eram benéficas para o cultivo, também eram benéficas para o aparecimento de doenças. Mas chega de blá 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 e vamos falar da ferrugem asiática. Você sabia que, se não manejada corretamente e preventivamente, a ferrugem asiática pode levar perdas de produtividade de até 100%? Pois é, pessoal, não é brincadeira. Ela é considerada, então, uma doença centenária, tendo em vista que o primeiro relato dela foi no ano de 1903, lá no Japão. No ano SAF de 2001, ela chegou aqui no Brasil, mais especificamente lá no estado do Paraná. E chegou levando consigo praticamente 50% da produtividade daquele ano. O processo infeccioso ele é dependente de inúmeros fatores. O primeiro fator é a presença dos esporos. Esses podem estar presentes em plantas hospedeiras ou em plantas conhecidas como tigueras, plantas involuntárias de soja. Por ser um fungo classificado como biotrófico, ou seja, ele necessita de tecido vivo para sobreviver, essa é uma doença extremamente dependente de hospedeiros. Ela precisa desse tecido vivo para sobreviver. Na literatura são citadas mais de 80 espécies hospedeiras, bastante espécie. Além disso, os esporos são disseminados pelo vento a longuíssimas distâncias, sendo essa a segunda forma de infecção inicial. Esporos oriundos de outras áreas produtivas do continente, como a conhecida Ponte Verde ou Corredor Verde, que traz esporos de ferrugem asiática do Paraguai para áreas do Rio Grande do Sul. Por isso eu falo que erradicar a ferrugem asiática é praticamente impossível. Temos que aprender a conviver. Então, após a deposição desse esporo no limbo foliar, inicia-se o processo de germinação do mesmo. Esse processo ele pode ser beneficiado ou acelerado por alguns fatores ambientais, como por exemplo, temperatura entre 15 e 30 graus centígrados, molhamento foliar superior a 6 horas, e esse molhamento pode ser devido à chuva ou devido ao orvalho, e no mínimo 10 horas de escuro. Esses são os três principais fatores que podem acelerar esse processo germinativo e, consequentemente, infeccioso do fungo nos tecidos foliares. Mas temos um fator ambiental ao nosso lado. Se alguém pensou em radiação solar, acertou. Isso mesmo. A radiação solar acima de 5 horas pode causar efeitos deletérios nos esporos, inibindo parcialmente a germinação dos mesmos. Bom, seguindo o meu raciocínio, após a germinação desses esporos, ocorre a penetração propriamente dita nos tecidos foliares. Esse processo ocorre graças à formação de uma estrutura chamada apressório, esse capaz de atravessar a cutícula das folhas. Agora que o fungo conseguiu chegar internamente dos tecidos,
basta ele colonizar essas células para retirar nutrientes e sobreviver. Isso ocorre basicamente por uma estrutura chamada haustório. A partir desse momento, matar esse fungo vai ser muito difícil. Por isso eu insisto tanto no monitoramento das lavouras e aplicações preventivas para a ferrugem asiática da soja, mas falaremos disso mais adiante. Pessoal, vocês estão gostando desse conteúdo? Então, por favor, se inscrevam no canal, deixem seus likes, comentários, sugestões, que a partir disso a gente pode sempre estar melhorando os vídeos para vocês. Sigam também o perfil lá no Instagram, é @meuagrônomo. Agora falaremos um pouco então dos sintomas, já que a nossa planta já está infectada. Os sintomas eles podem ocorrer em qualquer estágio de crescimento da soja, desde que se feche o triângulo das doenças. Esse triângulo é composto pelo hospedeiro, pelo patógeno e pelo clima. Geralmente, os primeiros sinais visíveis são minúsculos pontos escuros sobre as folhas, e na parte abaxial, ou seja, no verso da folha, na parte de baixo da folha, surgem protuberâncias. Essas protuberâncias, elas também são chamadas ou conhecidas como urédias. Dentro de cada urédia estão centenas de milhares de esporos. Quando eles são liberados, então o vento se encarrega de levar para outras plantas ou outra área, iniciando então novamente o ciclo da doença. Agora, se alguém te perguntar se a ferrugem asiática da soja é policíclica, você vai saber responder. E a resposta é sim. Então, devido a essa capacidade de produzir vários ciclos de infecção. Passada a fase sintomática, começa a ocorrer o amarelecimento e morte prematura dos tecidos. Consequentemente, as folhas param de produzir fotossíntese, param de produzir assimilados e não enchem plenamente o grão. E esse é o principal problema da ferrugem asiática da soja. Ela derruba as folhas muito cedo e ocorre então perdas produtivas pela não formação dos legumes e grãos ou pelo menor peso. Mas se nós se antecipar e realizar um controle eficiente, consigo ter boas produtividades mesmo tendo inóculo na lavoura? Claro que sim, e eu vou falar para vocês como que eu posso fazer esse manejo. Existem 3 grandes estratégias de controle. O primeiro é o controle cultural, o segundo é o controle genético e o terceiro é o controle químico. Eu nem preciso falar para vocês qual que é o mais usado, né? Se você pensou no controle químico, acertou. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre o controle cultural. Se você lembrar no início desse vídeo, eu te falei que para iniciar o processo infeccioso é preciso de um esporo, correto? Então, se eu eliminar a maior parte das plantas hospedeiras ou plantas involuntárias, eu terei menor quantidade de inóculo inicial. Essa é uma das estratégias dentro do controle cultural. Além disso, posso citar também o vazio sanitário, adotado em vários estados brasileiros. Ele serve na mesma lógica de eliminar ou diminuir o inóculo inicial. No Rio Grande do Sul, algumas regiões de Santa Catarina e Paraná, as geadas no inverno também diminuem boa parte dessas plantas involuntárias. Cultivares de ciclo curto também são benéficas, tendo em vista que o tempo de exposição ou convivência dessa soja com o patógeno ela é menor. A estratégia de controle genética é basicamente feita por cultivares com genes de resistência. Porém, temos que ter muito cuidado com isso. Como expliquei anteriormente a vocês, uma urédia produz milhares de esporos, e esses esporos têm uma variabilidade genética muito grande. Ou seja, dentro deles pode ter algum esporo mutante, capaz de quebrar essa resistência genética e se multiplicar facilmente. Por isso, recomendamos que você utilize mais de uma estratégia de controle em conjunto, correto? Vamos falar então do controle químico. Acredito que vocês já estavam ansiosos por isso, né? Vamos lá. O controle químico, então, é de longe a estratégia mais usada por produtores brasileiros e mundiais. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá o nosso mapa, temos registrados aproximadamente 55 fungicidas para o controle da ferrugem asiática. Esses são divididos em 4 grandes grupos: triazóis, estrobilurinas, carboxamidas e multissítios. Pessoal, o que vocês acharam do conteúdo até agora? Vocês gostaram? Inscrevam-se no canal, comenta aqui embaixo
que assim a gente vai melhorando o processo de criação de vídeos e a gente vai distribuir um conteúdo foda e gratuito para vocês. Hoje ficamos por aqui, obrigado pela atenção e sigam o nosso perfil lá no Instagram, @meuagrônomo.